começar a fazer pequenas mudanças e até o ponto de você começar a entender o porquê da diferença, é aí é que está o valor da experiência, né? Primeiramente, Adriano, eu queria te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui e trocar essa conversa, a gente conversar um pouquinho sobre algumas coisas da área de tecnologia, sobre desenvolvimento, ciência de dados. E, primeiramente, eu queria que você se apresentasse. Quem é você e o que você faz hoje? Olá, bom, eu agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui. Acho que é sempre bom essa troca de experiência, de poder conversar e, enfim, e ampliar aí os horizontes. Bom, eu trabalho hoje com pesquisa e desenvolvimento, né, num instituto brasileiro privado e a gente atende as diversas áreas da tecnologia, né? Então, eu desenvolvo projetos desde que ajudem no melhoramento dos processos ou dos produtos, né, ou que resolvam um problema específico, né, de empresas e parceiros nossos, né, mas que também a gente busca novas tecnologias, né, que podem ser utilizadas ou poderão ser utilizadas no futuro, né? Então, assim, a gente está sempre olhando um pouco para frente, né, para conseguir oferecer, né, as melhores oportunidades para os nossos parceiros, né? Então, o meu papel é exatamente o de procurar aproximar as empresas, né, resolver os problemas. Claro que não inovar pura e simplesmente, né, não buscar algo diferente, mas sim procurar alinhar, né, algo que realmente agregue valor, né, focando sempre no resultado, né, mas com soluções diferenciadas. Sim, sim, é muito interessante isso. Você falou sobre, quando eu vejo, na verdade, sobre pesquisa e inovação, duas coisas vêm em mente. Quando se trata de pesquisa, é você trabalhar com dados. E quando se trata de inovação, a primeira coisa que vem na minha mente é você desenvolver alguma tecnologia. Como que vocês fazem isso? Juntar dados, tecnologia, como que é esse meio? Pois é bem interessante a pergunta, porque a gente tem ciclos e o nosso ciclo de pesquisa, no caso de análise, ele não é tão longo quanto e tão aberto quanto de uma universidade, né? A universidade, em geral, faz pesquisas básicas que são mais amplas, né? Não quer dizer que são simples, na verdade, elas são sem a ideia é explorar novas oportunidades, né? Assim, sem um marco específico, sem uma janela muito curta. Até porque se você fizer isso no início de um trabalho, você já limita as capacidades, né, daquele trabalho. Então, a gente parte sempre de um objetivo específico, assim, um problema específico, e aí dentro daquele universo a gente já procura dentro do nosso leque, né? A gente tem profissionais em diversas áreas, né? Temos especialistas em diversas áreas e alguns, conforme a gente vai ficando mais velho, como eu, a gente vai ficando um pouco mais generalista, né, devido ao histórico, né, e às possibilidades, porque a gente nunca sabe o tipo de projeto que vai chegar, né? Então, a gente acaba buscando entender mais as áreas e aí aprofundar conforme as tecnologias. E os dados é que vão nos direcionando, né? Por exemplo, se uma empresa tem um produto específico que eles estão com um problema de custo, ou de tempo, ou de qualidade, a gente vai procurar, né, coletar e identificar aonde está o real problema, para aí sim saber
em que linha a gente vai ter que trabalhar, né? Se é com tecnologia, se essa tecnologia já existe, a gente vai ter que desenvolver alguma coisa, principalmente para que ela caiba dentro da janela e de custo, né? A gente está sempre muito preocupado com o custo, porque a nossa janela e orçamento são sempre limitados. Então, a gente precisa fazer a solução literalmente caber, né, dentro daquele espaço de tempo, né? E uh, uh, a gente tem o desafio a mais que esses dados que chegam, eles nunca são muito precisos, né? A gente nunca tem uma especificação bem detalhada como o desenvolvimento convencional né? Que já chega com um escopo mais bem definido, né? Muitas vezes a gente trabalha com conceitos, né, para desenvolver, né, todo o projeto. Sim, sim. É muito, muito interessante mesmo. E quando a gente vê, assim, na minha visão, para criar alguma inovação dessa, que envolve principalmente dados, a gente não vocês imaginam que não trabalhem só com cientistas de dados, alguém trabalhar na área de dados. Envolve também profissionais de desenvolvimento, como desenvolvedores, full stack, back-end, front-end. Tá, como que é trabalhar com esses dois grupos no dia a dia? Qual que são as maiores dificuldades na sua visão? Pois bom, eu vou voltar um pouquinho em 2000 bom, nos anos ali 2010, 2000 e alguma coisa que estava forte os times de business intelligence, montando os data warehouses com os relatórios com diversas abordagens ou exploratória, né? E nesse momento começou a surgirem as primeiras implementações da arquitetura Lambda que unificava tecnologicamente, né, um fluxo de dados, ele provia relatórios, né, e ao mesmo tempo alimentava as aplicações. Antes desse período, os times eram separados e praticamente os desenvolvedores não tomavam conhecimento do que dos relatórios de nível de gestão e estratégicos, ou seja, basicamente os times de desenvolvimento desenvolviam a aplicação e eventualmente produziam algum relatório operacional muito específico, né, que aí às vezes o próprio DBA fazia as consultas ou algo assim. E os times de análise ficavam totalmente separados. Então, a partir aí de 2013, 2014, com essa nova abordagem, eu tive um primeiro projeto que era para desenvolver ou explorar o conceito de casa inteligente, né? Então, ali nós tínhamos interface, tínhamos que pensar em interfaces para os usuários ou para os moradores interagirem com a solução, tinha problemas de coleta de dados, né, tanto na casa quanto em nuvem, porque ele tinha que poder ver a situação da casa dele de fora, né, quando ele não está em casa. Às vezes ele esqueceu alguma coisa acesa, enfim. Ou seja, nós tínhamos que coletar dados, processar esses dados, analisar esses dados. E nesse momento eu não queria usar o modelo convencional de desenvolvimento, porque eu entendi que, primeiro, eu não precisaria de uma pessoa criando relatórios o tempo inteiro, né? Então, a primeira coisa foi pensar num modelo onde eu pudesse fazer esses times, ou seja, unificar o pessoal de ciência de dados e desenvolvimento. Então, de fato, a gente trabalha com times multidisciplinares, né? Na verdade, um time com pessoas de várias áreas, né? Com designers, com front-end, com pessoal de server-side. E nesse projeto, ao invés de ter engenheiros de dados, né, eu procurei projetar a arquitetura para que ela já alimentasse os pipelines para que o que seria feito anteriormente com o pessoal de integração, com o pessoal, né,
de análise de dados. Então, como é que a gente fez? A gente desenhou todos os passos intermediários que as técnicas queriam alimentar todo o processo de análise, e aí a gente procurou o cientista de dados, ele fez o trabalho dele focado em identificar os momentos, né, e digamos assim, o formato que o dado precisaria estar naquele momento. Então a gente criou vários pipelines e os times trabalharam juntos, isso foi bem eficiente assim. Então isso aí me fez começar a olhar não mais como desenvolvedores, analistas de dados, cientistas de dados, mas sim como os desenvolvedores sendo capazes de trabalhar com os cientistas de dados, né? E hoje eu vejo que isso é mandatório, né? Então, assim, quanto mais adaptada a sua aplicação tiver para prover os dados em condições de serem analisados, né, como digo em termos conceituais, né, para que o cientista de dados não pegue dados muito disformes, né, que ele tenha que reprocessar, né, porque a hora de um cientista de dados para fazer ser gasta com processamento, né, é muito mais cara do que com análise, né, porque a análise em si, uma vez que os dados já estão preparados, ela é muito mais eficiente, né? E ele pode fazer testes e explorar de forma muito mais efetiva. Sim, sim. Então, deixa eu ver se eu entendi. Na verdade, é assim mesmo que, então, as pessoas, elas devem se juntar, as disciplinas diferentes, elas devem ter capacidade de trabalhar junto, correto? Mas até que ponto, por exemplo, eu posso fazer a minha parte e, por exemplo, jogar para você a sua parte e você fazer? Até que ponto isso é possível e até que ponto já não é possível? Eu preciso trabalhar realmente junto no dia a dia. Pois é, anterior, depende, isso aí vai depender de como o processo de desenvolvimento foi estruturado, né? Então, assim, se o time de desenvolvimento tiver orientado a funcionalidades, pura e simplesmente, ou seja, eu vou automatizar o processo X. Então ele cai nesse cenário que ele vai implementar aquele processo e o cientista de dados vai continuar dali, né? Mas se o time tiver orientado a representar os conceitos da empresa ou do negócio na aplicação, então ele vai ter algo diferente. Ou seja, a funcionalidade, na verdade, ela vai uh, interagir com essa camada de conceitos do mesmo jeito que o cientista de dados vai usar essas informações para analisar. Então, como é que seria isso? Né? Isso aí é o que a gente pode. Sim, sim, não, tô só ouvindo. É, isso aí é o que hoje a gente fala de, a gente chama de domínio rico, né? Ou seja, todos aquele vocabulário, as conversas dos usuários das aplicações, aquele dia a dia que normalmente o analista de negócio vai lá para saber, para tentar perceber as relações, isso ele é representado de uma forma mais específica na aplicação, de maneira que o desenvolvedor ele tenha algumas limitações no uso nas interações, digamos assim, com essa camada de domínio, digamos assim, do mesmo jeito que os processos é, eles funcionam no dia a dia, digamos assim. E, e aí, com isso, a gente elimina, por exemplo, aquelas regras de negócio que acabam sendo espalhadas na aplicação e que, em parte, é o que geram muitos problemas para o cientista de dados. Porque a informação, quando ela é armazenada, ele tem fotos, mas aquelas fotos, em muitos casos, elas não têm
uma noção de tempo, porque ele vai ter uma única versão, por exemplo, eu cadastrei o dado X hoje, amanhã eu atualizo, né? Ou seja, no outro dia eu vou atualizar e eu vou substituir o dado anterior. Então, assim, ele não vai ter um histórico, né? Então, com essa forma de desenvolver, esse histórico pode ser gerado e esses conceitos eles estarão no mesmo formato que o cientista de dados vai precisar para fazer a exploração e, em cima disso, poder aplicar as técnicas, né? Porque sem isso, ele acaba tendo que fazer limpeza, ele tem que fazer transformação, ele tem que fazer uma série de passos anteriores, né? Principalmente os outliers, tirar os valores que não são interessantes ou os outros, né? Aqueles campos que o usuário pode escolher esse daqui e se não for nenhum desses, põe qualquer coisa. E isso acaba dificultando demais o trabalho de análise de dados, né? Inclusive para os relatórios, né, mesmo os operacionais, os bem simples, né? Então, com essa mudança na abordagem de desenvolvimento, a gente acaba eliminando esses ruídos, né, na informação que a aplicação iria inserir, né, e deixa digamos, a comunicação mais fluida, né, entre o cientista de dados e o time de desenvolvimento. Sim, sim. Eu imagino que todos os aplicativos hoje em dia, eles têm basicamente um objetivo, não só o faturamento, que é meio óbvio, mas gerar dados. E tá, então eu tendo essa ideia de ele tem esse objetivo, eu imagino que tenha algum ciclo por exemplo, vamos pegar um aplicativo, ele tem algum ciclo, por exemplo, ele tem os dados, esses dados vão ser trabalhados pelo time de dados, vão ser jogados para conversado ali com os desenvolvedores e desenvolver uma solução. Aí, novamente, coleta esses dados. É realmente assim que funciona basicamente um ciclo nessa timeline ou tem alguma coisa diferente? Bom, no nosso caso, a gente começa um pouco diferente, né? A gente, como a solução ela nunca está bem clara, então a gente precisa primeiro clarear, né? Então, nós fazemos algumas reuniões, né, no que a gente chama de pré-projeto, onde a gente faz o desenho macro e ali a gente define os papéis. Por exemplo, eu vou precisar de arquiteto de dados, de quantos cientistas de dados, eventualmente, dependendo da escala, eu preciso de engenheiros de dados que lidem com infraestruturas mais robustas, né, distribuídas. Né? Então, nessa visualização é que a gente, digamos, define o desenho da aplicação e ali é que que a solução ou o problema que a gente vai resolver, né, a gente começa a gerar os caminhos. Mas depois, né, quando o trabalho começa efetivamente, é que aí os desafios, aqueles que a gente não vê no início, né, surgem. Né? Então, às vezes, o volume de dados é insuficiente ou a gente precisa de um trabalho que não estava previsto para o acesso a esses dados devido à forma com que eles serão distribuídos. Né? Então, a gente acaba trabalhando com as duas frentes meio que ao mesmo tempo, assim. Então, o time ou o cientista de dados, ele já recebe uma porção para começar a analisar e já, tipo, identificar a estrutura, identificar o desenho dos dados, e esse feedback já vem para o time de desenvolvimento. Então, ali a gente já sabe o que a gente precisa gerar. Então, assim, a gente vai fazendo pequenos ciclos, né? Nós usamos desenvolvimento ágil, né? Práticas de desenvolvimento ágil,
Então, apesar de não haverem em todos os projetos entregas frequentes, mas a gente define pequenos ciclos porque fica mais fácil de mantermos o alinhamento, né, e garantir que o desvio não está ocorrendo em relação ao objetivo. Né? Então, a gente define objetivos de curto prazo, né, e objetivos de longo prazo, né? Sendo que no final do ciclo a gente precisa ter a aplicação. Mas para chegar lá, às vezes o desenho demora a clarear, né? Então a gente define uma série de objetivos que nos aproximem disso, né? E trabalha com as frentes sempre em paralelo. Sim. O cientista de dados, ele é uma pessoa que ele tem que ter um conhecimento, uma base de conhecimento de negócios. Isso é primordial para um cientista de dados. E quando se trabalha com equipes multidisciplinares como a sua, como que faz para comunicar essa ideia de negócio para os desenvolvedores? Porque muitas vezes o desenvolvedor eu vejo o desenvolvedor como uma pessoa mais técnica, aquele que sabe do código ali vai executar exatamente o que você pedir, mas talvez que tenha um pouco de dificuldade. Como que seria isso, esse contato? Nós temos um papel, o Product Owner, ele faz a interface com os nossos parceiros, né, com o cliente, digamos assim, né, mas o time de desenvolvedores, ele também já tem um pouco mais desse feeling de fazer análise, justamente porque a gente não vai receber tudo em detalhe, né? Algum ponto de análise, o time que vai fazer, né? Então, isso aí é um diferencial até do perfil técnico, né? Que a gente tem, ou das pessoas dessa área, né? A gente está sempre ampliando os conhecimentos de maneira a poder ser o mais independente possível, assim, né, seja do cliente. Então, acaba que, em termos de comunicação, a gente consegue, dentro do time, dividir, mas sendo que o Product Owner, ou PO, né, como a gente chama, ele fica como pilar, digamos assim, para manter os feedbacks, contato, às vezes uma informação que não está legal, mas, né, a gente procura olhar a aplicação sobre os vários pontos de vista, né, assim, de teste, desenvolvimento, de negócio, né, porque a ideia é entregar valor, não é desenvolver a aplicação pura e simplesmente, né? Sim, sim. Pegando um paralelo, a gente tem o desenvolvedor que ele se divide em algumas áreas, o front, o back-end, e também tem o full stack, que sabe tudo. Na área de dados, eu imagino que tenha isso, não estritamente, mas tem isso, porque, por exemplo, o cientista de dados é aquele que sabe todo um processo, o processo todo, desde o início ao fim. Aí, por exemplo, você pode dividir um projeto em partes. Pode ter um engenheiro de dados, que é aquele que vai cuidar só dessa parte talvez primordial do projeto, um engenheiro de machine learning. Na sua visão, com seu conhecimento já na área, talvez hoje o cientista de dados, o que domina tudo, é um ser utópico que não existe, e se existe, qual que é o melhor caminho que essa pessoa faz para chegar a ter esse conhecimento? Pois assim, a pergunta é de US$ 1 milhão essa aí. Eu converso muito tem um colega meu que ele é cientista de dados, né? Mas ele está exatamente perseguindo isso, assim, né? O que o cientista de dados hoje, qual é o papel do cientista de dados de verdade hoje dentro desse nosso ambiente que é dinâmico, que é multidisciplinar, né? Às vezes o cientista de dados está compartilhado entre equipes, né? Às vezes ele está trabalhando com uma escala de dados muito grande que ele é chamado a opinar sobre
como eu vou armazenar esses dados e por aí vai, acaba que ele precisa saber a aplicação das técnicas, o desenho dos dados e todo. Então, na minha opinião, assim, do ponto de vista de execução, o cientista de dados, ele é o cara que consegue, a partir do, da estrutura das informações, da estrutura dos dados, assim, a partir ali daquele conjunto, ele gerar insights, né? Então, assim, para mim, o papel do cientista de dados seria da camada ou do momento ali de exploração, porque ele é o cara que vai conhecer os conceitos para se operar nos dados, né? Então, aqui vamos trabalhar confiança, vamos trabalhar com regressão, com clusterização, né? Então, assim, mesmo que ele não faça, de repente outra pessoa pode fazer, né? Então, eu vejo ele como um consultor nas etapas anteriores, né? Para que os dados estejam na forma que ele precisa no momento de compor os pipelines para gerar os insights e responder as perguntas, né? Então, eu não vejo o cientista de dados entrando nos ambientes de execução, por exemplo, ele se preocupar com, com a execução do modelo que ele desenvolveu, né? Até por isso eu sou muito favorável aos padrões de exportação dos parâmetros dos modelos, né? Como o PFA, o PMML, né, que exportam os modelos, exportam os parâmetros dos modelos e você pode rodar em ambientes que escalam, em ambientes que vão atender, né, e estarão preparados para responder isso em produção. Porque eu vejo muitas vezes o cientista de dados sendo encarregado de pegar o modelo que ele fez e colocar aquele modelo em produção, né? Eu acho que essa é uma etapa desnecessária, que ele não deveria se envolver, né? Porque tem vários fatores que ele precisaria considerar, às vezes, para executar aquele modelo. Por exemplo, uma coisa é desenvolver o modelo, explorar o modelo, sei lá, usando Python. Outra coisa é preparar o Python para rodar, né, em escala, né, e em ambiente de produção. Então, eu acho que deixar esse momento, ele gera o modelo, ele descobre os parâmetros, ele descobre a estrutura e entrega isso depois para o time de arquitetura, enfim, o time de DevOps, seja lá quem vai estar responsável aí, né, por, digamos, colocar isso em produção, né? Sim. Eu digo isso porque, assim, ó, quando eu comecei na área de tecnologia, foi precisamente estudando JavaScript, web, desenvolvimento web. E eu vi que é uma coisa, era difícil para mim na época, mas que é muito requisitado. Eu achei legal. Aí eu comecei a pesquisar outras informações, por exemplo, como que é o mercado de trabalho. Então, eu vi que o mercado de trabalho para programadores, desenvolvedores, é um mercado que está crescendo muito, mas mesmo com esse crescimento, eu vejo cada vez mais vagas, elas sendo muito abrangente. Eu já vi vaga pedindo desenvolvedor full stack com 5, 6 linguagens, Angular, Laravel, React. Então, é coisa que acaba se tornando já um pouco inviável. E quando eu comecei na área de dados, realmente tem ainda esse mito, mas que cientista de dados é aquele que precisa dominar tudo, desde a obtenção dos dados até colocar o modelo em produção. E durante um tempo eu comecei a estudar para isso. Então, tipo, eu comecei a estudar todo esse processo e passei mais de 6 meses estudando, mas o conhecimento foi superficial, porque é realmente muita coisa. Aí, quando eu me deparei com isso, o que aconteceu? Eu comecei a focar, falei, não, isso não é possível
é possível. Se estão pedindo é porque alguém nesse mundo faz. Alguém Mas, fez, né? mas para mim a realidade não é. Aí, então eu comecei a fazer o quê? Comecei a reestruturar meu aprendizado e focar na área que eu queria. Então, por exemplo, eu estou estudando agora estou estudando engenharia de machine learning, mas tipo, eu estou estudando só aquilo. Então, eu deixo a parte de extração, de web scraping, essas outras áreas e focar somente naquilo, porque cada área, cada parte, cada etapa de um projeto é muito complexo e você dominar aquilo não vai. É porque, por exemplo, você pega machine learning, você vai ter ali redes neurais, redes artificiais, convolucionais, GANs, vai ter uma infinidade de coisas Sim. que você, estudando todo dia, 10 horas por dia, durante 1 ano, 2 anos, você não vai aprender, porque, acima de tudo, tecnologia é muito evolutiva. Então, a gente aprende hoje, aprende amanhã, que uma das coisas que eu vi nesse processo também é que tecnologia surgindo e facilitando o que eu fazia na mão há uns 4 meses atrás. Hoje surgiu uma tecnologia que eu aperto um botão e ele executa quase todo o processo de maneira instantânea. Então, eu perguntei isso porque realmente é uma dificuldade, uma coisa que as pessoas têm na cabeça de que eu vou estudar dados, eu vou estudar tecnologia, eu preciso dominar tudo. Se eu não dominar tudo, eu estou fora do mercado. E isso É, eu acho isso um absurdo. sim, tá certo. E a melhor coisa que tu fez foi isso. Quando eu comecei, eu hoje eu já passei por praticamente todas as áreas assim, em termos de software, né? Gestão de rede, desenvolvimento para rede, desenvolvimento de protocolo, segurança e tal. Mas em cada área eu estudava aquela área só. Eu não estudava tudo. Quando eu estava em rede, eu no máximo eu desenvolvia scripts para facilitar o meu trabalho de configuração de rede, né? Então, quando era administração de sistemas também. Então, assim, isso aí é muito importante, porque se a gente olha para o todo, assim, a cada 2 anos surge um novo framework, um novo conceito, uma nova forma de fazer. E hoje, com o volume de projetos open source, que agora praticamente todas as empresas estão abrindo os seus projetos, né? Então, assim, muita coisa que é, estavam privadas aí estão aparecendo e ficando disponíveis, e aí se você for olhar para cada parte, né? Se a gente for considerar, por exemplo, só é, a parte de análise de dados, só a parte exploratória ali, estatística, ah, ali já é uma infinidade de métodos e composições para você fazer, né? E quando entra nas técnicas de treinamento, se entra em redes neurais, em redes artificiais e tal, você já entra com algoritmos de aprendizado, seleção de parâmetros, e é outra coisa que, enfim, você pode apoiar com algoritmo genético, tem computação evolutiva, ou seja, é uma área por si, assim, ó. Então, não faz sentido você querer dominar, digamos, tem desenvolvedores que não conseguem evoluir para a arquitetura, né? Eles acabam ficando com modelos arquiteturais, digamos assim, específicos, segue numa única linha, porque só a área de arquitetura já amplia, né? Então, se você vai trabalhar com arquitetura distribuída, arquitetura descentralizada, arquitetura baseada mais em banco de dados, né? Que hoje tem diferentes tipos de banco de dados. Então, assim, digamos, cada camada da aplicação hoje é uma área inteira que você abre, né? E se você tentar pegar tudo ao mesmo tempo, você vira um mestre de nada, assim, ó, porque vão ser tantas coisas que, né? Agora, uma de cada vez, né? Aí entra naquele meio que lá no conhecimento japonês, né? De você ir estudando uma coisa durante muito tempo, né? Até você adquirir a perfeição daquilo. A questão é, essa única coisa, ela não pode ser muito específica. Então, por exemplo, tu escolheu machine learning, ou seja, ali já tem um certo conjunto de aprendizados que você vai poder utilizar, vai chegar num dado momento
que você consegue generalizar as técnicas e trabalhar com os conceitos. E aí você já sabe, clusterização, ah, é, fugiu agora, é, modelos de aproximação. Então, assim, e dentro desses modelos, você já sabe quando chega uma técnica nova, você já sabe onde encaixar, e aí você não precisa necessariamente testar para saber o que ela vai gerar, né? Mas até chegar nesse ponto, você precisa pegar uma coisa só, que senão realmente fica impraticável. E sim, em relação ao mercado, muitas vagas, assim, eu olho e não faz sentido, assim, o que pedem, assim. Às vezes, é, sei lá, para um perfil com 3 anos, se pedem, sei lá, um monte de coisas que, se for sentar e estudar durante 3 anos, não vai aprender aquelas coisas ali, quando dirá trabalhando, assim. Então, realmente, às vezes o mercado fica um pouco desalinhado, mas tem as pessoas que são fora da curva, né? Mas que a gente não pode considerar como padrão, né? Sim, De... sim. São os outliers, né? Não tem como. Exato, exato. Então, eu já vi algumas coisas. é, Vagas aqui em Portugal também O Brasil tá evoluindo bastante e Portugal também, mas Portugal é um pouco. A velocidade de Portugal é um pouco reduzida com relação ao Brasil. E tendo isso em mente, eu vejo algumas vagas aqui que na minha visão, são absurdas. Eu já vi vagas, a maioria das vagas na área de tecnologia pedem que você já tenha formação e também já tenha alguma experiência. E a maioria, a descrição das vagas são para júnior, assistente, e Não. eu acho ainda o absurdo. Mas como tecnologia é algo realmente disruptiva e que está crescendo muito, vai chegar um ponto que não vai ter profissional qualificado da forma que querem. Então, vão ter que começar. Isso já existe. Então, muitas coisas hoje já funcionam isso. Então, eles requerem mais conhecimento prático, você ter habilidade mesmo, você falar, ó, eu sei fazer machine learning. Então, se mostrar ali, ó, fazer o modelo, então isso é o que conta, porque, se eu não me engano, em 2012 foi que Data Science foi considerado o emprego mais sexy. E quando surgiu isso, essa conversa, surgiu muitos interesses. E como era uma área que estava crescendo, tipo, o nome era novo, a tecnologia já existe, mas o nome era novo, as empresas queriam profissionais. Então, eles tinham profissionais ali que eles buscavam sempre, estatístico, quem sabia de matemática, quem já estava com um pezinho ali, já era Sim. formado. E com o passar do tempo, foi crescendo, e hoje, se eu não me engano, existe uma lei, acho que é a lei de Moore, que diz que a cada 2 anos os dados duplicam, algo do gênero. Então, tipo, com a quantidade de coisas duplicando, tipo, dados duplicando, precisa de gente. E se a gente colocar aquele padrão só aceita quem tem informação, isso acaba prejudicando o mercado em si. Não é só a empresa, mas o mercado todo, o ecossistema todo é prejudicado. Sim, isso que tu falou de o que vale é a experiência, seja ela profissional ou, por exemplo, um repositório no GitHub com os experimentos que você fez, assim, né? Eu avalio isso, né? Lá no instituto, quando a gente vai contratar uma das etapas, se a pessoa tem, né? Principalmente se não tem muita experiência, às vezes, num exemplo, num experimento que ele tenha feito, ele agregou mais coisas ali para montar aquilo, ele precisou estudar e entender várias coisas que muitas vezes alguém com experiência de mercado não teve. Porque uma coisa que a gente tem que considerar é que nem todas as empresas você tem liberdade para aplicar diversas técnicas, para trabalhar em vários problemas. Às vezes você está num projeto interessante, você está com uma equipe boa, mas você está numa parte do projeto que não te desafia, você até já tem uma noção de determinado trabalho, de determinada atividade, mas aquela parte está com outras pessoas,
né, e a sua parte não é a que seria mais interessante, né? Então, de fato, eu acho que hoje a experiência prática já está valendo assim. Então, aqui no Brasil, muitos têm os seus repositórios GitHub, eu tenho o meu, né? E onde eu coloco as coisas que eu estou olhando, que eu estou testando, né? E, e eu acho muito importante, porque ali até, de certa maneira, a gente é mais honesto, porque como a gente não tem um tempo, a gente está fazendo para a gente mesmo, né? Então fica uma coisa mais pessoal assim, e não aquilo fabricado para uma prova, para um teste, né? Enfim, algo Sim. nesse sentido. Uma coisa que eu sempre tive em mente com relação ao repositório, a esses locais, esses portfólios, foi que, pelo fato de ter feito vários cursos já, no começo eu fazia o quê? Era o Ctrl+C ou Ctrl+V. O professor explicava ali, passava aquele código e ia lá copiar exatamente igual. Mas depois de um tempo eu comecei a perceber, recapitulando, que eu não tinha realmente aprendido, que era realmente um Ctrl+C, Ctrl+V, mais nada. Então, depois disso, eu comecei a ter a ideia do seguinte: começar a modificar, fazer pequenas mudanças dentro daquele código, dentro daquela estrutura toda, que para mim ajudou bastante. Então, toda vez que eu, por exemplo, pegava o conteúdo do professor, pegava o meu, olhava, falava, tem diferença aqui. Aí eu conseguia entender o que essa diferença significava. E é uma das coisas que com quem eu converso, principalmente quem está começando, eu falo, tipo, não copia. É aquela síndrome do impostor. Você acha que está aprendendo, você acha que alguém vai ver, vai achar fantástico. A pessoa pode ver, mas na hora que você for realmente colocar isso em prática, você não vai ter capacidade. Isso é uma das coisas mais ruins de você fazer de cursos online e copiar mais precisamente o que o professor passa. Sim, isso que tu falou de eh, começar a fazer pequenas mudanças e até o ponto de você começar a entender o porquê da diferença, é aí é que está o valor da experiência, né? Então, assim, eu considero que um profissional está ficando maduro, assim, que às vezes a gente se pergunta, poxa, mas será que eu sou bom? Será que eu já sei o suficiente? Porque para a gente nunca sabe o suficiente, né? Pelo menos eu, assim, eu tô sempre achando que eu preciso buscar mais, entender mais, porque eu sempre acho coisas que eu não sei, né? Ou alguém me mostra, alguém me fala, e, e a forma com que eu uso para medir o quão que eu consigo justificar as minhas coisas que eu faço, né? Por exemplo, eu usei tal coisa, usou por quê? E qual impacto gerou? O que que você assumiu, né? Que a gente é, e é a partir dessas pequenas modificações que a gente começa a adquirir esse conhecimento, né? Essa capacidade, assim. Você faz uma pequena mudança e aí, sei lá, modificou a saída, ou não, ou você acabou overtreinando, pô, mas por que que ficou sobrecarregado? Por que que faltou? Por que que não convergiu? Então, e é mexendo que você vê essas coisas. Principalmente quando a gente olha para os dados, né, eles nunca são iguais assim. Ó. Então, e é por isso que não dá para você usar o dataset sintético também. Você pega um dataset sintético, por mais que ele tenha sido gerado com parâmetros heurísticos ou aleatórios e tal, quando você pega o negócio do dia a dia, assim, é diferente. Então, a regrinha não dá para a gente seguir, eu já sei usar a técnica desse jeito aqui. Não, sempre precisa daquela modificaçãozinha, daquele tuning ali, para você conseguir convergir, né, e entregar. Sim, eu imagino isso como um jogo de futebol, que a gente aprendeu como funciona o jogo, mas na hora de jogar mesmo, quem define, por exemplo, se foi falta ou não foi falta, é o juiz. Ou seja, o juiz seria o negócio específico, a área específica que você está fazendo. Então, tipo, por mais que a gente sabe como funciona, é importante a gente saber como funciona, mas só ali que a gente vai realmente saber, ó, se foi falta, se não foi, isso é punível, se não é. Então, é um ciclo bem, bem interessante. E se você fosse, já caminhando para o final, se você fosse dar uma dica para quem está em dúvida
na área de dados, na área de tecnologia, qual que seria a sua dica para ela, para chamar a pessoa para a área? Bom, eu acho que a primeira coisa, a pessoa tem que olhar o que que ela gosta mais, assim. Por exemplo, tá, eu vou trabalhar com dados, eu quero trabalhar com dados. O que que eu curto fazer? Preparar esses dados de forma rápida, de forma eficiente, por exemplo, eu tenho os dados ali, assim, se eu curto extrair os dados, alguém me fala assim, importa os dados da base X, e aí você pega aquilo e consegue montar uma estrutura para trabalhar esses dados e entregar isso para um cientista de dados. Se você curte montar infraestruturas de processamento, ambientes de execução, assim, a parte de integração de dados pode ser interessante. Se você gosta de pegar uma planilha, pegar uma tabela, explorar possibilidades ali daquela, aplicar, digamos, aplicar métodos para, por exemplo, descobrir o quanto de informação válida tem ali, descobrir a relação entre os campos, descobrir o que, que é importante, o que, que não é, ficar num trabalho mais de análise especificamente e de descoberta de informações, né? Então, é o perfil do cientista de dados, assim. Começar nas duas frentes, né? Não, né? Então, uma vai ser mais, é, é, digamos, com aí ambientes de execução, de processamento de dados, e a outra mais ali investigativa, digamos assim. Acho que essa seria, se você tem o perfil mais curioso e investigativo, né, a área de ciência de dados, mas essa área que a gente está conversando, assim, não aquele cientista de dados super-homem que, né, alguém definiu que era o cara que era tudo, não, assim, é o cara que realmente vai gerar insights, né, vai chegar para a área de vendas e falar, pessoal, poxa, vocês não estão deixando o produto X em destaque, mas ele é o que mais vende, né, em tal período do ano, assim. Por que que ele não está em destaque? Mas é que a gente achou que não vendia. Não, mas está aqui, né? Então, assim, ou saber, igual aquela da fralda e da cerveja, né? Né? Então, assim, eu acho que as aplicações são feitas para isso, né? Assim, em todas as épocas elas sempre foram feitas para isso. Mas hoje a gente, digamos, entendeu que a gente precisa disso muito rápido. Então agora praticamente é como se a área de ciência de dados assim fosse né, a bola da vez, né? Só que ela está sendo integrada num ambiente que de certa maneira, em nem todos os lugares ele foi avisado disso, né? Então ela ainda está, né, olhando, não, mas calma aí, mas não dá e tal, então, mas é isso, identifique seu perfil e escolha uma das duas frentes. Ok. Adriano, eu queria te agradecer pelo tempo que você disponibilizou para essa conversa e até uma próxima oportunidade. Tá? Legal, eu que agradeço aí, foi um prazer.